Oi, Thelma, tudo bem? Como é que vão as coisas por aí? Olha, tô com saudade de mais uma conversa nossa sobre autismo. Vamos lá. Ok, eu sei que você tem uma pessoa aí especial, alguém lá do sul do Brasil. Conta pra gente quem que você convidou. Hoje eu convidei o Jonatas. O Jonatas, a primeira coisa que eu soube dele foi uma música que foi lançada agora recente, muito interessante. Depois eu vi a reportagem falando de quem compôs a música, ou pelo menos escreveu a letra dessa música, e me despertou mais ainda a curiosidade. E depois, um dia, ele falou no meu WhatsApp, interessado em participar do grupo de autistas adultos que eu cuido, né? Então, foi uma grande alegria esse encontro, porque eu já sabia coisas dele, já tinha muitas curiosidades a respeito dele. E tá aqui, convidamos, tá aqui conosco o Jonatas Zukovski. Bem-vindo, Jonatas. Que bom que você está com a gente hoje aqui para essa conversa. Muito obrigado. É uma alegria para mim, é uma alegria enorme estar participando de algo desse tipo, dessa qualidade, né? Falando de autismo, de conscientização. Então, fico muito feliz pelo convite da Thelma e agora conhecendo você um pouco mais de perto, já te vi distante em outros lugares. Então, é uma alegria. Que legal, Jonatas, que você está aqui com a gente. Thelma, você já tem alguma pergunta aí para o Jonatas? Olha, eu acho que eu vou começar pela música. Jonatas, o que despertou você a ideia de fazer essa música? Tá, a música é difícil resumir em poucas palavras, mas porque eu lembro de quando eu vi um filme que o filme contava a história da música I Can Only Imagine e que tinha uma cena do filme, né, que o autor falou lá, que eu esqueci o nome, que ele disse assim, não, 10 minutos e saiu a música. E comigo foi mais ou menos assim também, 10 minutos saiu a música, só que aí eu lembro que no filme a Amy Grant falou pra ele assim, não, essa música ela falou, It took a lifetime. Falou, isso levou uma vida inteira para você escrever essa música. Então eu digo que aquela música foi o resultado de praticamente uma vida inteira. Um resumo bem resumido do que foi a minha vida. Então, quando eu vim para o IAESC ser professor, eu tinha descoberto há um ano mais ou menos que eu era autista. Aqui o IAESC é uma escola adventista religiosa na qual eu trabalho. Aqui eu sou professor de ensino religioso e professor de inglês também. Antes de vir para o IAESC, eu já vi o IAESC produzindo muitos videoclipes de várias coisas. Videoclipe do Dia das Mães, do Dia dos Pais. E aí eu comecei dando aula 2022. 2023 eu comecei a querer me envolver mais no Ministério das Possibilidades, que é um ministério da Igreja Adventista para acolher pessoas autistas, pessoas neurotípicas e pessoas que têm pessoas com deficiência, né? Então, eu comecei a me envolver nesse ministério bem devagar aos poucos. Eu comecei a me propor para algumas igrejas que adventistas que eu conhecia entrar em contato com a liderança e falar se eu podia pregar na igreja para falar de autismo, falar da minha história. E tudo isso foi motivado por um amigo meu que ele me convidou para ir na igreja dele, que ele é pastor, para falar de autismo, e eu nunca tinha pensado nisso, né? Por isso eu mesmo comecei a me propor a fazer isso. E aí, 2023, eu prego em dezembro o meu primeiro sermão, daí 2024 eu preguei em umas 6, 7 igrejas. Final de 2024, eu também tive uma ideia de reunir os pais de filhos autistas, de alunos autistas aqui no IAESC. A gente teve um encontro para ouvir eles, a história deles, fazer acolhimento com eles. E realmente a aceitação do projeto, assim, da parte dos pais foi uma coisa maravilhosa. E lá no fundo, lá, quando tudo isso acontecendo, eu ficava pensando, e a música? Eu tô pensando em fazer uma música, mas não falei para ninguém.
E aí, quando chegou nas férias de dezembro de 24 para janeiro de 25, a vontade de fazer a música estava muito grande. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, o que que eu vou fazer? O que que eu vou escrever numa música dessa? E aí um dia eu peguei o celular no meu bloco de notas e aí me veio na cabeça assim, eu era diferente sem saber por quê. Porque eu sempre era tido como estranho, esquisito, como alguém que era, alguns chamavam de anormal, ou seja, eu tinha um motivo para ser daquele jeito e eu não sabia por que que era daquele jeito. E aí começou a deslanchar a letra da música. Aí eu escrevi essa frase, aí logo eu já emendei outra frase e já emendei outra frase e quando eu vi eu tinha escrevido 8 linhas, linhas bem pequenas, né? Da largura do celular. E aí saiu ali, digamos, a estrofe. E aí eu pensei assim, o que que eu vou colocar no refrão? Aí eu pensei assim, eu sempre estou ouvindo falar que os autistas são diferentes, porque uma vez alguém mencionou pro meu pai assim, olha, talvez seu filho é autista. Não, na verdade na época nem era esse termo, é síndrome de Asperger, que é um termo que eles usavam. E outras pessoas comentaram isso com alguns familiares. E o que que eles falaram? Não, não tem como ser isso, porque eu já vi um fulano com síndrome de Asperger e não tem nada a ver com ele. Mas aí tinha um agravante, que era eu tenho TDAH junto do autismo. Ou seja, eu não. Um autista sem TDAH, ele é muito mais organizado, eu não sou. Então eu pensei assim, não, então eu tenho que colocar a diferença dos autistas. Porque aí eu coloquei que um gosta de abraçar, o outro não gosta. Eu adoro abraçar os outros, mas tem autista que não abraça. Para ele é uma tortura. Aham. Eu falei, tem autista que gosta de matemática, gosta de escrever, e tem outros que não gostam. E aí eu fui colocando diferenças. E aí eu pedi ajuda para uma neuropsicóloga que me ajuda no projeto aqui com o pai dos autistas. E ela falou: que mais de diferença tem? Que um autista gosta e tem um problema assim e o outro não tem e tal. Aí ela foi me sugerindo. E aí eu peguei a letra dessa música. Na verdade, o refrão eu tinha a ideia do refrão, né? A primeira estrofe lá, que na verdade é a única estrofe da música, eu escrevi mesmo, ficou daquele jeito, né? Teve pequenas adaptações só para encaixar na melodia. E aí eu cheguei no Ezequiel, que ele é o regente do coral Tim, que pega alunos do sexto, sétimo e oitavo ano do Fundamental 2. Aí eu falei, eu tenho essa letra aqui, ó, o que que você consegue puxar de melodia isso aqui? Eu falei, eu tenho um refrão com essa ideia, o que que você consegue fazer? Aí um dia ele falou que ele tava de madrugada, acordou, aí ele foi pro teclado na casa dele, aí ele me gravou um áudio do WhatsApp, tocando no teclado e cantando a música. E a música que ele botou ali a primeira vez, e a base da música já nasceu ali já. E aí eu falei assim, a gente tem que gravar um clipe. Aí ele levou isso pra direção da escola, a gente apresentou a ideia para ser lançado em abril, que abril é o mês de conscientização do autismo. E aí foi dando tudo certo. A gente gravou o clipe, a gente gravou no estúdio a música, teve uma produção. Resumidamente, é assim que surgiu a história da música. Eu achei muito interessante, Jonatas, essa questão, né, das diferenças que eu acostumei a ver a conscientização do autismo desde que eu tive o meu diagnóstico, falando muito de características que são muito semelhantes entre os autistas. E realmente, quando eu ouvi a sua música, me chamou muita atenção isso, né? Por que você tinha escolhido destacar essas diferenças? E em seguida, eu conheci a história de uma moça autista que ela estava enfrentando dificuldades justamente por essa questão que você trouxe aí na sua fala, né? De que muitas vezes a família ou as pessoas
que conhecem um autista e depois conhecem o outro, fala: não, não, você não é, você não pode ser, porque você não é assim, assim, assim. E tem uma série de consequências ruins, chatas, de falta de acolhimento, de falta de compreensão, justamente porque a família conhece um autista e conhece um outro, e quando tem todas essas diferenças que a gente sabe que existe dentro do espectro, acaba gerando uma discriminação, acaba gerando um preconceito, uma não aceitação por essa ignorância de que existem tantas diferenças dentro do espectro autista. Então, eu achei genial que você tenha trazido isso para a música. E outra coisa que me chamou muita atenção e eu queria pedir para você falar um pouquinho é da oportunidade de, no lançamento dessa música, vocês fazerem uma cerimônia em que teve a presença do prefeito, né? Uma coisa que eu vi é que o prefeito está tendo iniciativas para a cidade. Eu falei, gente, eu quero ir para essa cidade. Pelo tipo de iniciativas e de coisas que estão acontecendo por aí, né? Eu queria que você falasse um pouco do que foi essa cerimônia, das oportunidades que surgiram por isso, e também das oportunidades que você está tendo, eh, estando atuando no Ministério Adventista das Possibilidades, que é uma área da Igreja Adventista voltada justamente para oferecer acolhimento, oferecer respaldo para essas famílias atípicas, né? Famílias de autistas. Então, eu queria que você falasse dessas duas coisas, né? A oportunidade da cerimônia de lançamento da música e as oportunidades que você está tendo dentro do Ministério das Possibilidades. Essa cerimônia, ela foi no dia 2 de abril. Aqui na nossa escola, né, a gente tem o que eles chamam tecnicamente de cultura geral, que na verdade é a famosa capela, ou seja, todos os alunos do Fundamental 2 Ensino Médio, eles vão lá para o anfiteatro para assistir alguma coisa especial, algum convidado de fora, alguma coisa assim, porque aí a gente usa ali 45 minutos, uma hora, toda quarta-feira, para ter esse momento. Então, a responsável pela cultura geral, que ela faz parte do projeto, é a neuropsicóloga, a Cláudia Faustinoni, que ela também é orientadora aqui da nossa escola. Ela falou assim: vamos fazer dia 2 de abril, e coincidentemente, dia 2 de abril caiu bem numa quarta-feira, que era o dia, de conscientização mundial do autismo. E ela falou assim: então a gente vai fazer uma capela, a gente vai apresentar o clipe. O clipe foi apresentado ali, mas ainda não foi divulgado nas redes sociais naquela época. E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? E eu falei assim: eu estou numa escola, eu estou de professor. Então, naquela oportunidade, eles convidaram o prefeito e teve também outros convidados da própria Igreja Adventista, né, que são líderes da educação adventista aqui na região, para a região norte de Santa Catarina. Então, eles eram aqui para prestigiar esse momento sobre a conscientização do autismo. Então, teve um momento que essa orientadora, a Cláudia, ela falou sobre o filho dela, porque o filho dela mais velho é autista, e que o filho dela, ele foi dito por professores que nunca ia ler, e hoje ele está cursando medicina lá na Argentina. É uma história bem legal. Aí ela falou um pouco, aí o coral cantou a música, né, junto com o clipe. E aí veio o prefeito, aí o prefeito disse que ele tem um projeto, eu não lembro agora com detalhes, mas ele tem um projeto de fazer tipo um centro de acolhimento para os autistas, para eles terem, digamos, atividades ocupacionais, terapias. Eu lembro mais ou menos que é esse o projeto. Ele disse que até estava em busca de profissionais ou busca de um grupo para gerir aquele projeto. E aí eu vi na notícia que ele diz que a cidade, a prefeitura tem, digamos, o conhecimento de haver uns 400 autistas aqui somente na cidade de Araquari, que é uma cidade. Antes ela era pequena, mas eu já não posso dizer que é uma cidade pequena, é uma cidade que está explodindo de população, de bairros novos, de loteamentos novos.
Eu nem sei qual é a população atual da cidade, né? Então, nessa cerimônia, o prefeito falou, e aí chegou a minha vez de falar. Aí eu falei, sobre a minha trajetória, como eu me tornei professor. Por quê? Porque muitos falaram, desde a minha adolescência, que não ia servir para ser professor. Por quê? Uma das coisas que eu tinha era gagueira, eu tinha era muito, às vezes, ruim socialmente, e não conseguia me enturmar. Depois, alguns outros lugares que eu passei, eu comentei de ser professor, e aí eles falavam, não, ser professor não, vão acabar com você, olha só você e tal. Então eu falei no processo todo que foi para ser, até chegar a ser professor, e que quando eu cheguei de professor, eu falei, eu tive erros. Eu fiz algumas coisas meias assim, inaceitáveis. Não inaceitáveis, mas umas coisas que o professor não devia fazer. Então, a cerimônia foi mais ou menos isso daí, né? E aí eu terminei a cerimônia dizendo que tudo que aconteceu foi da vontade de Deus, né? Para estar naquele momento ali, dando meu testemunho, tudo que Deus operou, o jeito que as coisas estão acontecendo. E falei que o meu objetivo aqui, né, nessa terra é ajudar pessoas a se sentirem valorizadas, para que haja menos preconceito, mais escuta, mais valorização, para que muito do que eu tive seja evitado em outras pessoas. Antes de você falar do MAP, eu acho que seria bem importante agora a gente contextualizar toda essa questão, para você explicar para a gente como foi a sua descoberta do seu autismo e como você se sentia antes e o que significou saber do seu autismo. Quando eu era criança, eu pensava muito tempo na mesma coisa. Eu sempre falo da história da ponte. Teve uma época que eu fiquei falando não sei quantos meses de ponte, que eu vou construir uma ponte, eu tô pensando em fazer uma ponte, que eu vou fazer uma ponte assim. Tem um sítio dos meus avós que fica lá no interior, no meio oeste de Santa Catarina, na região de Joaçaba. Aí lá tem 3 lagos. Não são lagos muito grandes, mas. E eu falava assim, não, eu vou fazer uma ponte de madeira, e eu ficava imaginando aquela ponte em cima do lago. E eu pensava imaginando o carro passando em cima do lago. E meu pai e alguns parentes achavam aquilo assim, o tanto às vezes cômico, engraçado, assim, de tanto que eu falava em ponte. Eu lembro que eu comecei a estudar das pontes. Aí vi que tinha a ponte pêncil e a ponte estaiada. E tem aquela ponte dos arcos, que o arco fica em cima da ponte, e o arco que fica embaixo da ponte. Ah, eu comecei a ver tanta coisa de ponte, ponte, ponte. Eu lembro que isso aí chamou muita atenção das pessoas. Aí na questão social, eu não lembro antes dos 7, 8 anos ter tido problemas de aceitação dos amigos, das crianças em volta de mim, assim. Mas eu acho que quando eu tinha ali meus 8, 9 anos de idade, eu comecei a perceber que eu fazia algumas coisas assim que os outros achavam anormal, que com certeza era do autismo e do TDAH também. Eu era muito hiperativo, então eu pulava, eu corria e tinha hora que eu não se aguentava e pulava nas coisas de casa em cima da cama. Eu lembro que uma vez eu fiquei pulando em cima da cama, aí eu já tinha uns 15 anos de idade. E aí a cama quebrou, que ela não era tão forte assim, quebrou o estrado, quebrou a madeira lateral dela que sustentava ela, que sustentava o estrado da cama. Então eu tinha momentos de hiperatividade assim que incomodava muito os outros. Mas lá nos 8 ou 9 anos de idade, eu comecei a perceber uma rejeição dos outros, assim, que eu era meio que chato, meio insuportável. Ah, que ele é muito doido, é muito. Me chamava assim, ah, ele é muito anormal, ele tem problema, não sei o quê. Aí começou. Ah, eu tava numa cidade do Rio Grande do Sul, aí nessa idade. Aí quando eu completei 10 anos, um pouco depois, a gente foi pra outra cidade lá no Paraná.
E aí lá ficou mais intenso ainda, né? O meu jeito diferente de ser, ele se expôs muito mais ainda. Então, assim, tinha algumas coisas que eu me despontava, assim. Às vezes eu dava umas tiradas, dava umas respostas, assim, impressionantes. Mas tinha outras coisas que o aprendizado daquilo na escola não entrava na cabeça de jeito nenhum. Aí falavam que eu era burro. Ah, você é burro, ah, não sei o quê. Mas tinha momentos que eu brilhava assim em certa área, em certo conhecimento e tal. Então era uma mistura das duas coisas, só que o destaque principal ficava sempre pro lado negativo. Que eu era estranho, que eu era. Falavam a palavra, né? Que eu era anormal. Eles falavam assim: ah, vá tomar seu gadernal, vá não sei o quê. Eu mesmo na época nem sabia o que que era gadernal. Então eles ficavam falando esse monte de tipo de coisa assim, em vários contextos que eu estava, desde na escola, em contextos fora da escola. é, e assim eu fui seguindo minha vida assim. Eu tinha alguns amigos, poucos amigos, amigos mesmo eu tive bem poucos. Mas tinha alguns colegas que ora me aceitava, ora me rejeitava, ora dizia que eu fazia parte do grupo deles, depois eu não fazia mais. E é uma coisa que eu vejo isso muito no meu filho, que é TDAH também, às vezes uma dificuldade de socialização, que os colegas não aceitam muito ele e tal. Quando eu tô lá na adolescência, o meu pai falou que eu tinha que estudar no internato. Ou seja, a Igreja Adventista tem vários internatos que é lugares onde os alunos moram lá dentro, né? Eles têm um quarto dividido com mais dois, três colegas. Geralmente são quatro por quarto. Então eu dentro do internato, eu fui lá no norte do Paraná. E quando eu cheguei no internato, eu percebi um comportamento muito estranho, que como assim, eu conhecia poucas pessoas lá, principalmente os alunos do internato, eu não conhecia praticamente ninguém, ninguém na verdade. Conheci alguns professores lá, que eu já tinha conhecido de outros lugares, ou de anos antes que meu pai trabalhou nesse colégio também, quando eu era menor. Mas quando eu voltei como aluno interno, dos alunos eu não conhecia ninguém. E aí, quando eu ia passar no corredor, eu tinha que passar por alunos indo e vindo, cada um pro seu rumo. E aí, quando eu percebia, eu evitava de passar pelo corredor. Isso aconteceu na primeira semana que eu tava lá. Eu ia sair do quarto, alguém ia passar por mim no corredor, eu voltava pro quarto, para evitar o contato, porque eu não sabia o que fazer. Quando eu tava nos corredores do lado externo da escola, se eu via que alguém ia passar por mim, eu fingia que ia fazer outra coisa, aí eu ia pra grama, assim, pra não passar perto da pessoa, a pessoa cruzar por mim pelo caminho. E no internato ficou muito mais evidente, né, as minhas diferenças, assim, né, as coisas doidas, digamos, que eu fazia. Eu não sei como resumir tão bem tudo o que aconteceu, né, porque foram 30 anos sem saber que eu era autista. É, Então, no internato, o primeiro ano foi difícil, assim. Eles me botaram o apelido de Sonão, porque dizia que eu sempre estava desligado no mundo da lua, assim e tal. Ah, tá sempre dormindo. Porque muitas vezes eu tava desligado mesmo, eu tava voando nos pensamentos e outras coisas e tal. Então, às vezes, o professor perguntava uma coisa, um contexto, e eu não estava dentro do contexto. A minha cabeça estava viajando em outra coisa. Eu também tinha momentos de introspecção quando eu fui para o internato, porque toda sexta-feira à noite tinha, como é um internato religioso, havia um culto sexta-feira à noite que todos os alunos iam. E depois desse culto tinha um momento que eles chamavam de confra, né? Que era uma confraternização. E toda vez que tinha esse momento, eu não ia lá. Por quê? Porque era o momento que você cumprimentava outras pessoas e muitas vezes os rapazes tinham a chance de cumprimentar as moças também. E aí que eu fugia mesmo, porque é, tinha pouquíssimas pessoas que eu tinha contato que eu realmente ia me sentir à vontade de chegar e cumprimentar. Então eu não ia nesse momento. Aí eu lembro que os outros falavam assim: não, mas você tem que cumprimentar os outros. Se a pessoa te abraça, você tem que abraçar a pessoa e tal. Aí eu lembro
Que aí teve um episódio que eu pensei assim, não, então eu vou cumprimentar as pessoas. Ah, inclusive as meninas, que as meninas eu tinha mais vergonha ainda de cumprimentar. Aí eu lembro que teve uma situação que eu cheguei na igreja, que tinham 3 meninas populares da escola, estavam na recepção da igreja. E aí eu fui e meio que abracei elas, porque as pessoas falavam que a gente tem que ser mais caloroso, menos antissocial. Só que o que que eu percebi? Que elas não gostaram de eu ter feito aquilo. Por quê? Porque eu não era a pessoa que elas queriam que se aproximasse delas para cumprimentar desse jeito. Aí eu me senti muito desconfortável, eu percebi que elas não gostaram. Aí eu pensei também, agora eu não abraço mais ninguém. Então eu tive alguns momentos assim que era bem difícil tentar entender e se adaptar nesses padrões sociais, né? Perceber quando era o momento de falar, de cumprimentar, de não cumprimentar, de abraçar, de não abraçar. Era tudo muito confuso, era tudo muito assim. Eu tava completamente perdido nesse mundo aí. Aí eu fui fazer faculdade na Argentina, aí lá não deu muito certo, eu não me adaptei. Eu fui, no caso, fazer teologia na Argentina. Depois eu fui para o NASP fazer engenharia civil, também não me encontrei no curso. Aí eu voltei para casa, na época meu pai estava morando no estado de Goiás. E aí eu tava pensando, o que que eu faço da vida? O que que eu vou fazer? Eu fui voluntário na escola que ele estava, que era uma outra escola de internato, lá em Goiás, de ensino médio. E aí eu comecei a ver sobre avião, né? Eu sempre também tinha muita paixão por avião. E eu falei pro meu pai, por que não ser um piloto? E aí eu fui pra escola de aviação, não era um negócio nada barato. E eu fiz a minha licença de piloto privado, né, que é a primeira licença que você tira. E eu voei 50 horas e eu me achei assim naquela área assim muito habilidoso para aquilo. Aquilo foi uma facilidade, uma habilidade, uma vocação assim para mim. Eu pensei, não, isso aqui é o futuro da minha vida. Eu tive um problema com sinusite crônica e cistos aqui nos seios da face. Então, eu tive que largar digamos, desse plano de ser piloto, porque se eu não era nem aprovado no exame médico, não tinha nem como fazer aula de voo, muito menos trabalhar com isso. Aí eu lembro que eu consegui uma vaga para fazer um treinamento numa escola missionária nos Estados Unidos. A escola fica lá no estado da Georgia, se chama Wildwood. E aí eu fiquei lá um ano fazendo esse treinamento, tendo atividades práticas relacionadas ao trabalho de saúde, né? Eles têm uma clínica e junto e ao lado da clínica eles têm essa escola missionária que tinha alunos lá do mundo inteiro tendo esse treinamento religioso ali, como melhor cuidar da saúde, questão de alimentação. Eles ensinaram um pouco de massagem, hidroterapia, né? Então foi uma coisa muito boa ter ido lá, né? Uma coisa que me fez crescer em alguns aspectos. E quando eu estava lá, eu senti um chamado de Deus assim muito forte para ser pastor. Trabalhar para uma religião, né, é uma questão muito de vocação, é muito mais vocação do que profissão. E eu não entendi assim porque Deus estava fazendo aquilo assim, porque eu realmente queria, eu não queria ser pastor, mas eu sentia uma incomodação muito forte que eu não sabia explicar. E aí eu voltei para o Brasil em dezembro, que eu cheguei lá finalzinho de 2013, em dezembro, nos Estados Unidos, e voltei em dezembro de 2014. Quando eu estava em novembro nos Estados Unidos, né, já me planejando para voltar, meu pai falou que tinha encontrado uma menina. Ele falou assim: encontrei uma menina para você. Porque ele foi num evento da igreja dos desbravadores. Ele falou: encontrei ela lá nesse acampamento, nesse evento. E eu conversei com ela e ela anotou o seu Facebook, né? Só essa história leva um tempão para contar assim, né? Mas qual foi a questão? Ela tinha orado para Deus achar alguém para ela. Ela foi, conversou com meu pai ficou impressionado com ela, porque ela disse que trabalhou o dia inteiro e consertou um chuveiro e limpou o banheiro. Aí meu pai ficou tão impressionado com ela que meu pai falou assim para ela: você devia ser minha nora.
E ela recém tinha feito uma oração para Deus. Ela orou bem assim, que o Senhor seja o meu cupido, porque quem eu acho para namorar não dá certo. E ou o cara não presta, ou o cara não quer saber de mim, ele termina comigo. E aí o meu pai falou de ser a nora dele, e ela disse que pensou assim, mas já tá respondendo a oração. E aí ela anotou o Facebook e 15 dias depois, ou eu não lembro quanto tempo foi exatamente, ela me adicionou no Facebook. A gente começou a conversar. E aí ela me contou a história. E a gente tava, quando eu tava indo embora dos Estados Unidos, a gente tava se combinando de se encontrar no Brasil, né? Que quando eu voltei pro Brasil em janeiro, aqui em Santa Catarina, eu encontrei com ela pessoalmente. Ela ficou uma semana conosco aqui, com a minha família, aqui perto de Florianópolis. Aí eu comecei a namorar com ela. Só que quando eu comecei a namorar com ela, eu fui lá para esse lugar que eu falei que eu fui estudar teologia, fiquei um mês. E aí eu consegui, né, com a ajuda do meu pai, um trabalho lá no Mato Grosso, para uma para a sede regional da igreja do Mato Grosso, que administra as igrejas do Mato Grosso. Eu fui lá para ser motorista e ajudar na contabilidade, fazer de tudo lá. E aí parece que Deus fez bem certinho de eu morar pertinho dela, 200 quilômetros dela, para ver ela uma, duas vezes por mês. De primeira, a família dela e as pessoas da igreja dela me aceitaram bem, só que eles começaram a ver umas coisas estranhas em mim. E eles começaram a falar pra Ellen, bem assim, né? Quando eu comecei a namorar com ela. Esse seu namorado é meio estranho, né? Tem uma coisa errada com ela, né? Com ele, né? E aí a minha sogra conta que as pessoas falavam assim pra ela: Olha, irmã, esse seu genro tem uma coisa errada com ele também. É muito estranho, né? E aí ela ficou assim, uma época em dúvida se era ou não era, mas assim, Deus foi guiando as coisas de uma forma, né? Que a gente noivou já em maio do mesmo ano, né? A gente começou a namorar em janeiro de 2015. Em maio de 2015 a gente noivou. E aí depois de muitos fatos que não dá pra contar aqui, senão eu vou levar 2 horas pra contar. A gente marcou a data de casamento pro dia 15 de novembro de 2015. 10 meses praticamente de relacionamento, a gente casou. E aí, quando eu casei, quando eu ia casar, eu ia continuar trabalhando lá no Mato Grosso. Só que daí veio uma incomodação enorme, enorme, que eu não tenho explicação, que era da parte de Deus para ser pastor. E eu lutei isso contra tudo que eu pude, mas aí eu falei para Ellen, Ellen falou: "Não, a gente não vai porque a gente não tem como se sustentar lá. Quem vai lá vende livro, vende um monte de coisa e se vira, e você vender vai passar fome." Ela tinha razão. Eu nunca servi para vendedor. Mas nem ontem, nem amanhã. Não. Então, aí apareceu meu pai, que ele ia sustentar a gente, meu tio ia ajudar, o outro tio, a avó, sei lá, que um monte de gente falou que ia sustentar nós. Aí ela aceitou ir para lá. Aí, final de 2015, eu fiz o vestibular, aí eu fui fazer teologia no seminário da Igreja Adventista lá no norte do Paraná, na FAP, Faculdade Adventista do Paraná. E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci muitos amigos legais, mas a minha falta assim de habilidades sociais para conversar com pessoas desconhecidas, ela ficou muito evidente. Eu sempre me dei muito bem com pessoas que eu já me sentia seguro no meio delas, já conhecia, e sempre fluía muito bem. Mas quando eu tinha que fazer um contato com alguém que eu não conhecia, era simplesmente um terror. Eu travava, eu tinha um medo absurdo. Algumas vezes, muito pressionado, eu consegui fazer uma coisa ou outra. E aí eu passei os 4 anos de seminário nessa situação. E aí, mal sabia eu que pouco tempo depois de sair do seminário ia começar a minha descoberta, né? Lá aconteceu um monte de coisa lá na época do seminário. Mas assim, de modo geral, eu me dava muito bem com os professores, com os colegas e tal. Tinha um professor que ele dizia que via um grande potencial em mim e tal. E eu lembro que eu falei para ele, mas eu tenho tanto defeito, como é que você vê potencial em mim e tal? Ele falou, não, eu vejo que
que você. E aí, até que finalmente, em 2019, é, eu me formei. E aí, em janeiro de 2020, eu recebi um convite para ser um trabalhador religioso, né? Digamos, ser um pastor auxiliar, para dar estudo bíblico, conhecer pessoas novas, pessoas que queiram conhecer a Bíblia e vir para a igreja. Então, eu fui chamado para fazer esse trabalho aqui no sul do Brasil. E ali começou de verdade a descoberta, né? Eu achava que era sempre timidez que eu ia superar tudo esse medo de falar com os desconhecidos. Mas, na verdade, eu via que quanto mais eu tentava fazer isso, parece que pior ia ficando. Mais tímido ia ficando, mais medo ia tendo. E eu lembro que eu tava numa situação de desespero assim, porque eu tentava, mas eu não conseguia. Aí eu dava a impressão que não estava fazendo, porque na hora que eu ia fazer eu travava. Então uma vez eu peguei o meu carro e eu fui para um lugar perto de casa, que era um lugar bem deserto, vazio, assim, era tipo um parque, e que de noite praticamente ninguém ficava lá. E ali eu me derramei em choro dentro do carro e eu comecei a falar para Deus assim: Senhor, eu tenho alguma coisa. Eu não sou normal. Eu lembro que falava assim: eu não sou normal, eu tenho algum problema. O que que será que eu tenho? Eu tava assim numa angústia muito grande. Eu lembro que o volante do carro na frente, eu dava um soco no volante e outro soco no volante. E isso eu acho que foi mês de maio de 2020. Aí depois eles me colocaram em outra localidade. E aí, assim, eu às vezes tinha uns momentos de brilho, assim, quando às vezes ia pregar numa igreja, mas tinha dias que eu tava mal e não pregava muito bem e tal. E aí, quando chegou janeiro de 2021, que eu tava naquilo lá assim, eu trabalho, mas não trabalho também. Às vezes às vezes eu faço coisa boa, às vezes não faço, não consigo. Minha sogra e meu sogro estavam em casa. O meu filho Benjamin, ele nasceu em novembro de 2020, é o meu segundo filho. E teve uma situação lá assim que eu perdi completamente o controle. Perdi completamente o controle. Eu lembro que eu dei soco na porta, dei chute e eu gritei, porque parecia que eu estava assim numa situação que eu queria sair daquilo ali, e aí qualquer coisa que mexesse comigo assim, eu ficava fora de si. E aí a minha esposa falou assim: a gente tem que fazer terapia de casal, porque alguma coisa tá errada aí. E a gente foi numa psicóloga e quando a gente sentou na sala dela, no consultório dela, eu lembro que foi todo mundo. Foi eu, a minha esposa, o Benjamin, recém-nascido, e o Christian, na época, ele tinha 4 anos. Todo mundo dentro da sala. Que ela falou que queria ver como era a nossa família, assim, todo mundo junto. Aí a Ellen começou a dizer do meu comportamento. E eu falei algumas coisas também. E aí, quando a gente saiu do consultório, ela marcou uma próxima consulta. 2 dias depois, ela mandou uma mensagem para minha esposa, a psicóloga, né? Falou assim: eu acho que seu marido, ele tem traços do autismo. Ainda se usava da síndrome de Asperger. Mas ela já tinha explicado que a síndrome de Asperger, ela tinha entrado dentro do espectro autista, do autismo leve, autismo nível 1. Eu nunca tinha ouvido falar que existe síndrome de Asperger e que existia autismo leve. Os poucos casos de autistas que eu descobri, que eu sabia, na verdade, era aquele talvez nível 2 ou nível 3, a maioria nível 3. Tinha um parente bem lá distante, lá, não, uma prima do meu pai, que o cunhado dela tinha um filho autista. E falou que era uma situação, mas é autista nível 3. Eu ouvi falar talvez de autismo em outra situação que eu não me lembro, mas era uma coisa pra mim assim, tipo, é uma coisa lá do outro lado do mundo, é uma coisa que eu não sei nada, eu não conheço nada. E eu pensei assim, autista? Eu falei, eu autista? Que é isso? Aí eu fui pesquisar na internet, autismo e síndrome de Asperger. Aí ela falou as características. Aí eu lembro que ela falava assim, gosto de comportamento repetitivo.
gosta de focar em áreas e ficar muito tempo naquilo. Eu falei, eu fiz isso muito tempo na minha vida. Aí ela falou assim, às vezes faz estereotipias, movimentos estranhos. E eu tenho muitos movimentos estranhos. Tinha época que eu ficava fazendo assim com os dedos e ficava assim. Eu faço muito movimento de chacoalhar o braço, estica e chacoalha e mexe o braço. Geralmente é involuntário. Ou eu quero parar com o movimento, mas se eu não fizer o movimento, parece que vai me dar uma agonia tão grande que eu tenho que fazer o movimento. Então, uma época eu ficava contraindo o maxilar assim, eu ficava fazendo assim, assim, e contraía. Eu fazia um monte de coisa que meu pai e o meu tio falavam assim. O meu tio falou pro meu pai: grava ele fazendo isso pra ele ver que é feio fazer isso, pra ele parar de fazer isso. E eu comecei a ver as características e falei assim, mas isso tá me descrevendo aqui. A minha esposa falou assim, ó, tá descrevendo você aí nesse negócio aí. E aí eu comecei a enxergar digamos, a luz do fim do túnel. Porque o jeito que a minha vida tava assim, tava horrível, horrível. Aí a gente voltou e ela falou, ó, vamos investigar isso daí. Aí eu fui numa neurologista. Aí a neurologista falou assim: não, você não é autista. Tem que investigar melhor. Aí a minha esposa ficou com raiva e falou assim: não, você é assim, a gente vai em outra. Aí a psicóloga recomendou uma amiga dela, muito boa, que tinha experiência na área, que era neuropsicóloga, para fazer a avaliação do autismo. E aí fui lá, e aí ela me mostrou um papel, se eu não me engano, se chama SRS-2. Eu acho que esse é o nome. Que é uma das ferramentas para avaliar com perguntas e junto da observação dela do meu comportamento, se eu sou autista ou não. Aí ela começou a perguntar um monte de coisa, aí cada pergunta, às vezes a gente demorava 20 minutos numa pergunta só. Eu fiz acho que 5 ou 6 sessões de 1 hora cada com ela, para preencher todo aquele formulário. E ela conversou com a minha esposa também. E eu lembro que na última sessão ela falou para minha esposa assim: olha, possivelmente seu marido é autista, mas eu vou dar o resultado daqui a uns dias. E aí eu tava naquela assim: eu sou autista, eu tenho que descobrir, eu vou falar pro mundo inteiro que eu sou autista, porque tem um motivo para ser assim. E aí ela fez uma reunião por Zoom. Meu pai e minha mãe, que estavam aqui em Araquari na época, eles moram aqui ainda. Eu tava em outra cidade e a neuropsicóloga lá na outra cidade. E aí, todo mundo lá para ela passar o resultado. E é o que que ela disse? O seu teste deu nível 2 de autismo. Mas ela falou, mas pela observação não tem como ser nível 2 porque você fala bem. Você tem alguns habilidade de comunicação e de interação social que não cabe no nível 2. Ela falou assim, mas você deve ter comorbidades, que ela falou, autista nunca é só autista, né? Tem comorbidade, tem TDAH, ou pode ser TOD, ou pode ser transtorno de ansiedade, é um monte de coisa lá que pode vir junto com o autismo. E aí ela me deu o laudo, acho que é o laudo que fala, ela fez aquela toda avaliação, descrição, falando que eu tinha as características do transtorno do espectro autista nível 1. Então a minha vida depois daquilo ali, ela se transformou completamente assim. 2021 eu recebi o laudo em março. Só que o ano 2021 ele foi muito difícil, mas foi o ano que começou a mudar as coisas porque houve uma descoberta, houve um motivo querer para descobrir o porquê de tudo aquilo estava acontecendo. Jonatas, ah, impressionante. Você, para contar a sua história, tem uma habilidade incrível, impressionante de cativar. Eu estou aqui, né? Eu até acho que também a reação a gente percebe. A gente está aqui extasiado de ouvir você falando e contando a tua história, a tua experiência. Tenho certeza que nesse momento muitas pessoas, né, que te escutam e que vão escutar você vão se sensibilizar, vão se identificar, vão até, quem sabe, se arrepender
né? Pessoas não autistas de se arrepender, puxa vida, eu fui preconceituoso, eu fui rígido, duro com aquela pessoa, né? E por causa do comportamento, eu critiquei, eu fiz bullying. E eu pensei muitas coisas enquanto você estava falando, e eu gostaria de que você comentasse, né? Você falou assim, as pessoas falavam: "Ah, ele é estranho, ele é esquisito, ele é isso", e você, em outros momentos, você falou que as pessoas falavam diretamente para você: "Você é isso, você é estranho, você é esquisito, você tal". Eh, Conta pra gente, quando você ouvia as pessoas falando: "Ele é assim, ou ele é assado", o que que você pensava? E também conta pra gente quando as pessoas se dirigiam diretamente para você: "Ah, você é assim, você é assado". O que que você pensava, ou como você se sentia, né, ou como você reagia, né, ou como você entendia essas situações, quando se referiam a você, indiretamente e diretamente também? Assim, na escola dos colegas, eu lembro que, às vezes, quando eles falavam isso, no momento não me magoava muito assim, dependendo do contexto que estava, né? Mas tinha momentos assim que o colegas me chamava assim de anormal, que eu lembro que doía muito assim, sabe? Mas o que mais me doía mesmo era quando eles duvidavam das minhas capacidades, né? Se eu falava que ia ser um professor, eles falavam, não, vão acabar com você, vão tacar apagador na sua cara, vão tacar giz, né? Na época era do giz ainda, vão tacar giz na sua cabeça. Eu lembro que me doía muito, assim, às vezes, nossa, uma das vezes que mais doía era quando eu gaguejava. Aí eles ficavam imitando a minha gagueira. Na minha frente, muitas vezes eu ficava triste e às vezes eu me isolava e ficava pensando assim, tipo, o que que eu faço para não ser mais esquisito? O que que eu vou fazer? Como é que eu mudo isso e tal? Quando eu via os outros falando assim, ah, você é assim, você é assado, também doía. Eu mesmo não sei descrever agora com precisão o sentimento que eu tinha, mas muitas vezes foi tristeza, foi isolamento. Quando foi chegando na vida adulta, quando eu tinha momentos assim de fracasso, momentos de muita angústia, de não me sentir aceito, de não me sentir valorizado, eu tinha vontade mesmo de não viver mais. Vontade de que a morte seria a solução perfeita para aquilo tudo, né? Então, assim, eu nunca planejei um suicídio, mas eu pensava assim, nossa, se eu pudesse morrer, seria tão bom. Se eu pudesse, se um, se eu vou na cidade dar um tiroteio, eu morro, acho que ia ser bom. Eu ficava pensando umas coisas assim. Então, assim, mas isso é o começo que algumas pessoas passam para depois chegar a tirar a própria vida. E nada começa de um dia para o outro. Isso é uma questão de muito tempo para chegar nessa etapa. Então, é uma coisa bem triste de falar. É uma coisa bem triste, mas eu vi uma pesquisa ano passado de que os autistas, eles têm 7 vezes mais possibilidade de desejo de suicídio. Principalmente os autistas nível 1. E o que que dizia a pesquisa? Ela dizia que o autista nível 1, ele é cobrado praticamente como uma pessoa normal. Não vou dizer normal, uma pessoa neurotípica. Uma pessoa que não tem transtorno de neurodesenvolvimento ou coisa do tipo assim. Porque vão dizer para o autista nível A, mas você fala? Ah, mas você é bom nisso aqui? Mas ele tem um monte de outra dificuldade. Então, quando eu vi isso, 7 vezes mais possibilidade dele ter pensamento suicida.
Eu pensei, não, isso aí não pode ficar desse jeito. Eu não posso, eu não quero ter mais tipo de pensamento. Eu não quero mais é, ter esse pensamento. Eu lembro que eu ia na Bíblia e eu vi em Salmos, e eu vi o próprio Davi falar que ele tinha vontade de morrer. Só que daí ele fala assim, não, mas os mortos não louvam, os mortos não fazem isso e tal. Então, é, esse foi o pior dos sentimentos que eu tive assim na rejeição e na angústia de querer ter sucesso e dar certo e não conseguir. Eu tenho uma teoria do que, interpretando um pouquinho do que você está falando, né? Você contou para gente que os seus testes deram como nível 2 de suporte. Ou seja, é um caso um pouco mais complicado, né? Porém, você tinha certas habilidades, né? Ou tem habilidades de comunicação e sociais que não têm tanto prejuízo, né? Como um autismo de nível 2 de suporte. Então, eu acho que você transitou, né, entre nível 2 e nível um, e certos momentos realmente são mais evidentes, né, as suas características do autismo, em outros momentos não, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? E eu acho que isso te protegeu, né? Você comentou também que você tem poucas memórias, né, eu acho da infância, né, de como você se sentia com relação ao bullying ou críticas e situações ruins. Então, talvez na sua infância isso não te afetou muito, né? Porque eu Não, imagino que as próprias pessoas com autismo nível 2 ou 3, elas não têm essa percepção, né? Tão fina, né, do que acontece ao redor. Mas conforme você foi transitando para o nível um ou ia e vinha, ou você se encontrou realmente com maior consciência da vida, foi crescendo, né, desenvolvendo e aprendendo, porque eu acho que, eu creio muito que o autismo é uma situação, uma vida de aprendizado, né? Uma jornada de aprendizagem, né? Você vai aprendendo, né, como viver e sobreviver a isso. E aí você se torna mais consciente de tudo, né? Porque realmente tem o bullying com relação a você e não tem com relação a outras pessoas. Aquela situação, né, que você queria abraçar as pessoas e as pessoas não queriam te abraçar. Então você começa a ter mais consciência disso e aí realmente vem essa depressão, né, e essas situações e pensamentos de suicídio e tudo mais. Mas é muito interessante tudo isso que você está contando para gente aqui. Muito, muito bom ouvir isso aí, Thelma. É, eu, eu também passei, né, a minha experiência de diagnóstico e eu gosto muito de dizer que em vários momentos eu percebi Deus dirigindo ah, a investigação, as informações, depois encontrar os profissionais adequados para fazer a avaliação diagnóstica, Deus cuidando das minhas emoções ao eu receber o resultado e tomar as próximas providências, né? E essa é a impressão que eu tive de você, Jonatas. Você consegue perceber Deus te guiando nesse momento, né? Talvez sim, usando as próprias dificuldades, até que você se encontrasse com esse diagnóstico. E você percebe Deus te guiando com o que aconteceu depois do diagnóstico? Como é isso para você? com certeza. Depois do diagnóstico, né, alguns meses depois, no final de 2021, aí eu vim para outra instituição da igreja, que é o IAESC. Então, assim, é, quando eu vim para o IAESC, né, eu precisava de um trabalho de sem pressão social, vamos dizer assim, naquele momento. Eu vim para o IAESC ser
motorista e trabalhar nas compras, né? Que setor de almoxarifado e tal. Então, quando eu vim pro IAESC, é, eu tava assim espiritualmente muito fraco, muito por causa da depressão. Que eu falei, né, que o autismo, o autista nível 1 tem 7 vezes mais chance de pensar em tirar a vida e tem 4 vezes mais chance de depressão. Então, assim, eu estava depressivo, foi muito tempo depressivo, e muito tempo não soube que era depressivo. E quando eu vim pro IAESC, eu orei muito. Eu lembro que eu tinha que acordar 4 e pouco da manhã para buscar uns funcionários que tinham que trabalhar aqui na cozinha, para buscar eles lá na residência e trazer até aqui. Então, aí eu chegava aqui 5 da manhã, que é a hora que eles tinham que começar a trabalhar. Aí eu já estava assim, sem sono. Aí o que eu comecei a fazer? Eu fui orar. E aí eu comecei a desenvolver um hábito de orar de madrugada. É um hábito que eu não consigo ter a constância de fazer isso todo dia, mas é um hábito que se criou muito mais intenso naquela época e hoje do que eu tinha antes. Então, eu ia orar e perguntava para Deus assim: por quê? Por que você me permitiu passar por tudo isso sabendo que eu sou autista, sabendo que eu tenho limitações sociais? E falei: por quê? E eu lembro que eu questionava a Deus mais ainda, falava assim: ó, eu fiz teologia, eu fiz um treinamento nos Estados Unidos, eu falo um inglês de um nível bom, sim. E eu falei: e agora eu venho aqui ser motorista? Eu tava indignado assim, sabe? Eu tava Eu tava perguntando para Deus, por que permitiu passar por tudo isso para estar aqui onde eu tô agora? E aí, eu lembro que quando foi janeiro, começou a chegar os alunos, no final de janeiro, e fevereiro, eu falei com o diretor da escola, né, o diretor da escola, coincidentemente, é meu pai, mas, mas o meu pai, assim, ele é muito correto assim no tratamento com o filho, com o parente. Sim, aí eu tava indignado, aí eu falei pro meu pai, falei assim, já que eu tô aqui no IAESC, na escola, eu falei assim, por que que eu não poderia substituir algum professor em algum momento? Para eu ver como eu vou me sair dentro da sala de aula. E aí apareceu a oportunidade logo no final de fevereiro, ou meio de fevereiro, eu não lembro bem, que o professor aqui, ele precisava ir a um evento, então ia ficar 3 dias substituindo ele. E aí eu lembro que a coordenadora falou comigo, me passou os livros para eu preparar, ó, essa turma você passa esse capítulo do livro, dá aula sobre isso aqui, e era ensino religioso, né, que era o que eu realmente queria substituir. E eu me ofereci para substituir inglês também, né? Porque eu tinha conhecimento de inglês, né? E a coordenadora falou: não, é bom que você tenha conhecimento de inglês, porque você substitui e você sabe explicar as coisas de inglês. E aí eu lembro que o primeiro dia que eu fui substituir aula, eu acordei cedo e eu fiz exercício. E eu fui em volta do prédio escolar e eu fiquei orando e falando para Deus assim: Senhor, hoje eu vou dar aula. O que eu sempre quis fazer, eu sempre quis experimentar isso. Hoje eu vou dar aula e o Senhor vai estar comigo. O senhor vai estar comigo aqui na sala de aula. Eu lembro que eu passava na parte de fora do escolar, que não tinha ninguém, né? Era 6 e pouco da manhã. E eu lembro que eu erguia minhas mãos e falava: Senhor, abençoe esse dia que eu vou dar aula. E eu falei: o dia, eu tenho minha ansiedade, mas eu acho que eu posso me sair bem e tal. Aí, quando eu cheguei lá, a minha coordenadora me conta, né, que quando eu cheguei lá eu tava assim vibrando, eu tava com os olhos brilhando assim. Aí ela entrou comigo numa sala de ensino médio, era o primeiro ano de ensino médio. E aí eu dei aula. Eu não sei assim, né? Quando eu dei aula, eu senti que eu tava tão inspirado, tão assim pra cima. E aí os alunos, deu pra ver que os alunos se engajaram muito na aula, assim. Aí quando eu saí da sala, a coordenadora falou assim:
Nossa, Jonatas, você tem muito talento para isso. Parece que você dá aula há muito tempo e tal. Você fala muito bem, não sei o que e tal. E aí eu pensando assim, né? Nossa, eu acho que eu tenho jeito para esse negócio. Aí ela foi comigo no 7º ano, né? Outra faixa etária. Fui lá e também, nossa, foi uma bênção assim e tal. E ela falou, ó, eu já te acompanhei em 2 aulas, agora você tem o resto de dia para ir em outras turmas. Então vá com Deus e tal, vai sozinho. E, enfim, nesse dia foi muito bom, no geral, eu ter dado as aulas naquela semana. Mas tem um fato que eu tenho que mencionar que me chamou muita atenção, que aconteceu o seguinte. Entrei numa sala de aula, aquela turma, os professores comentam que era uma turma assim, meia enjoadinha, assim. Eles não gostavam muito dos professores. E aí eu dei a minha aula, e aí um aluno chegou com um papelzinho e falou assim: professor, olha o papelzinho que eu achei no chão. Aí eu abri o papelzinho e estava escrito assim: esse professor parece drogado, né? E quando eu li aquilo, eu pensei: nossa, porque eu não tinha mencionado ninguém que era autista, que era nada, eu não falei nada. Entendeu? E aí aquilo me fez refletir assim: eu acho que eu tenho que ser muito mais aberto com a minha condição. Isso era fevereiro de 2022. Mas eu não sei porque aquilo, não, aquilo me abalou zero, assim, né? Não foi. E aí eu falei, Senhor, eu gostei demais de ser professor. Nossa, se eu pudesse ser professor, eu acho que ia ser tão bom. E aí eu substituí depois ensino religioso em inglês em outras oportunidades. E quando isso, quando isso aconteceu, eu comecei a sentir que Deus estava ali me guiando e me ajudando. Aí quando chegou o mês de junho, a coordenadora me procurou e falou bem assim: o professor nosso de ensino religioso ele vai começar o mestrado, então ele precisa de menos aulas. Então as aulas que ele vai deixar eu vou passar para você. Aí quando eu vi aquela notícia eu não podia acreditar. Eu falei, é sério? Era pouca aula, mas assim eu ia ser professor regular, toda semana estando lá com eles, que era professor de ensino religioso pro 6º ano. Eram 2 turmas na época de 6º ano. E eu falei, e eu ia continuar sendo motorista e dar 6 aulas, que é três aulas cada turma por semana. Ia dar 6 aulas e continuar a minha função de motorista. Aí chegou o mês de julho, lá no meio de mês de julho, a gente tinha feito uma excursão com toda a escola. Quando a gente volta, aí o meu pai chama na sala dele e fala assim: a gente tá precisando de um professor de inglês, porque a nossa professora não pode mais dar aula. E aí meu pai falou assim: eu não ia indicar seu nome nem nada. Falou assim, mas ele falou, os meus superiores, que administram as escolas adventistas aqui da região, falou assim falou, o seu filho fala muito bem inglês e ele pode ser o professor. E aí meu pai não acreditou quando ele ouviu aquilo. E aí meu pai falou assim, então você vai entrar para dar aula toda sexta-feira, porque a professora dava aula de segunda a quinta e sexta-feira precisava ter aula também. E a outra professora que saiu, ela dava aula para o pré-3. Ela dava aula para poucas turmas. Então, eu ia dar aula sexta-feira o dia inteiro, ia ser 10 aulas. Então, de 6 aulas passei para 16 na semana. E aí logo apareceu o pré-3, né? Que é o prézinho de aluno de 3 anos de idade. Então, de 16 aulas, aí eu ia dar aula de segunda a quinta para eles, então 20 aulas. Aí eu fui no meu chefe, que era o diretor administrativo, o tesoureiro. Eu falei assim, agora eu já tô com 20 aulas, eu continuo sendo motorista? Ele falou, não, com 20 aulas você já vai ganhar bem mais do que você ganha de motorista. Então você vai sair do setor de motorista almoxarifado e você vai ficar só de professor. Então, em meio ano, depois de oração e indignação, num momento que eu não esperava, é, eu virei professor. Então, isso é uma das coisas que eu vi Deus operando milagres assim, de uma maneira que eu não consigo descrever. E aí aconteceu outro fator
que em 2023, meu pai e eu conhecemos uma neurocientista que ela veio aqui para a escola, dar palestra para gente, que ela mexe com um tratamento, não sei se é tratamento o nome correto daquilo, uma terapia, não sei, se chama neurofeedback. Que o que que é? Hum, É um capacete que fica na sua cabeça com fiozinhos ligado ao computador, a máquina lá, que ele estimula eletricamente áreas do cérebro para corrigir a função elétrica do cérebro. E eu comecei a fazer isso em agosto de 2023 e eu comecei a já perceber algumas melhorias. E aí eu lembro que em 2024 ela falou assim, muita gente lá na escola falou que você tá muito diferente, que você melhorou muito. Esse tratamento neurofeedback, ele foi assim algo que mudou muito o meu comportamento. Eu praticamente não tive mais nenhuma alteração de humor, de ficar irritado e surtado. Isso praticamente acabou, é muito raro, e quando tem, é numa intensidade bem baixa. Não tem nem comparação com o que era antes. Outra coisa, eu senti que eu perdi muito do medo social de falar com pessoas estranhas. Então hoje eu me vejo andando pelo campus da escola, eu cumprimento os alunos, cumprimento um, cumprimento o outro. Quase todos que eu passa por mim, que era uma coisa que era inaceitável para mim fazer isso. Outra coisa que ajudou a melhorar muito é ele praticamente tirou a depressão da minha vida. Pensamentos ruins de querer morrer, de não querer mais viver, praticamente não existe mais. Não existe, não existe mais. Hoje eu posso dizer que eu sou livre da depressão, pela graça de Deus. Até final de 2023, a minha coordenadora, ela nunca me mostrou o que os alunos escreviam de mim na avaliação. Porque, assim, não tinha sim. nada tão ruim assim, mas não tinha nada de bom também que eles escreviam lá. Tinha os alunos que gostavam de mim e tal, mas assim, eu era um professor que eles gostavam um pouco, mas não, no dia a dia eu não conseguia ter aquela conexão com os alunos que faz muita diferença no professor. Só que daí em 2024, quando eu já estava ali em abril, indo para o final do tratamento 2024, ali a minha conexão com os alunos, que eu acho que quase tudo isso é resultado do neurofeedback. O neurofeedback, ele meio que me fez se soltar assim socialmente, me fez fazer um pouco mais sociável, tirando aquele medo ferrenho que eu tinha assim, sabe? Então, quando chegou em julho de 2024, a avaliação dos alunos foi uma coisa completamente diferente. Elogios aos montes, falando assim. O que mais falava lá nas avaliações dos alunos era o meu relacionamento com eles. Porque eu tinha muitos pontos que tinha que melhorar, assim. Questão de gestão de sala de aula tinha que melhorar. Se organizar. Às vezes eu parecia que estava meio perdido, assim, naquela época. Mas a questão de relacionamento, assim, mudou da água pro vinho. E foi no neurofeedback. Não teve outra coisa nesse meio tempo que melhorou. Mas com o neurofeedback, eu percebi uma percepção e desejo muito maior pela vida espiritual, que eu nunca tive antes. Então, eu acho que com certeza o lado espiritual influenciou muito também. Mas o neurofeedback foi uma contribuição gigantesca nesse processo. Interessante. E uma coisa que eu quero ouvir de você é a partir de que momento você começou a falar publicamente do seu autismo e
Como foi o desenvolvimento disso até você começar a desenvolver um trabalho específico voltado para autistas e ligado ao Ministério Adventista das Possibilidades? Tá, eu comecei a falar publicamente isso foi em 2023. Que assim, que eu falei que na sala de aula, no primeiro dia, eu cheguei falando para meus alunos assim: eu sou autista, eu sou TDAH. Já falando logo de cara isso. Uma aula inteira só falando disso daí. É, deixa eu ver, 2023. Mas isso ficou só na sala de aula, né? Em rede social eu não falei nada ainda nessa época. Aí, final de 2023, depois que um amigo meu sugeriu a pregar na igreja dele sobre autismo e falar do meu testemunho, eu pedi para pregar em algumas igrejas. Então eu preguei em algumas igrejas aqui na região, em Florianópolis. Aí, 2024, eu falei aqui na igreja do IAESC mesmo. E aí, então, isso foi se tornando público, porque o sermão aqui do IAESC no YouTube, muita gente viu. Muita gente viu. E aí, em 2024, eu preguei em 6 ou 7 igrejas o sermão que eu falo do ministério e conto a minha história. E final do ano, como eu falei antes, eu tive a ideia de fazer um projeto de acolher os alunos e os pais dos alunos autistas. E assim, os pais amaram esse projeto. Então, hoje, por onde eu vou, né, se eu vejo que o contexto permite, eu falo publicamente da minha descoberta do autismo, que eu sou autista, e se eu chego num lugar para palestrar, para substituir uma aula que a turma não me conhece, eu falo, eu sou autista. E eu percebo que a aceitação se torna muito maior. Começo do ano aqui na escola, eu substituí em praticamente todas as turmas de ensino médio e de Fundamental 2, que eu não dou aulas regularmente para ele. E em todas as salas foi o mesmo discurso. Me apresentei, falei, e aí muitos desses alunos vêm conversar comigo, me cumprimenta e não sei o quê. Ou seja, eu vi que ser aberto quanto a isso é muito mais positivo do que negativo. Por quê? Porque eles entendem uma razão pela qual eu posso parecer ter algum comportamento diferente. E eles sabem o motivo disso. Então, foi assim que eu me fortaleci mais nesse ministério, né? Até o momento, o que eu fiz de mais, assim, evidente foi o acolhimento dos alunos aqui na escola. Alguns alunos vêm falar comigo que acha que é autista, que precisa de ajuda para descobrir. É, Os pais de autistas mandam mensagem para mim. E a questão do clipe do autismo, nossa, isso daí eu recebi muitos feedbacks maravilhosos de que eles se viram dentro da música. Ah, parece que é a minha situação de vida e tal. Então, e esse ano eu recebi convite para pregar em outras igrejas até o momento. E tem outras que estão querendo que eu vá, mas não marcaram data ainda. Então, é, as pessoas estão querendo ouvir esse tipo de coisa. A aceitação está aumentando e eu estou sendo muito aberto quanto a isso. E eu acho que a transparência, né? E a transparência dizendo da minha dificuldade, mas mostra a superação. A superação acompanhou tudo isso daí. Então, basicamente, é assim que eu me inseri, né, nesse ministério. Eu notei aqui que você, em um determinado momento, quando você descobriu o diagnóstico de autismo, você disse que queria falar para todo mundo: eu sou autista, e por que eu sou assim, né? Você demonstrou Sim, essa vontade, né, muito intensa de contar para todo mundo que você era. Agora eu preciso contar que eu sou autista. Eu acho que as portas se abriram e não de forma, assim, por simples sorte ou coincidência, né, realmente Deus atuou na tua vida e está te dirigindo, guiando e te colocou nesse caminho de contar para todo mundo que você é autista e o porquê você é assim, e explicar para as pessoas o porquê você é assim.
e que você pode ser uma pessoa plena, né, uma pessoa integral, digamos assim. O que você pode dizer sobre isso? Algum plano para o futuro? O meu plano, de modo geral, é servir a causa de Deus aonde Deus achar que melhor seja, né? Mas eu sinto um chamado muito especial para essa área desse ministério aí de inclusão e acolhimento dentro da igreja, mas esse ministério dentro da igreja, ele acolhe muitas pessoas de fora da igreja, né? Eu conheci pessoas de fora da igreja que de alguma forma estão dentro desse ministério para elas se sentirem aceitas e acolhidas, que em muitos lugares elas não são acolhidas. Então, assim, né, eu não posso querer me colocar na frente da vontade de Deus e do tempo de Deus, é isso que eu posso dizer. É isso que eu posso dizer. E aí, como eu vou servir a igreja? Em que função, em que situação, aí eu tenho que deixar na mão de Deus. Jonatas, estamos muito agradecidos, né, Thelma, por ter ouvido você e conhecido um pouco mais dessa história impressionante e maravilhosa de como Deus tem guiado a tua vida. Jonatas, eu te agradeço muito a sua disponibilidade, a, o seu desprendimento para abrir a sua vida. Eu diria que o diagnóstico de autismo, ou atribuir nome a isso, eu acho que foi um fator fundamental usado por Deus para reconstruir a vida do Jonatas. E é graças a isso que a gente está aqui mostrando essa história com as suas vulnerabilidades, né? Mas justamente essas vulnerabilidades é que colocam você, Jonatas, como uma lição de vida para muitas pessoas e uma esperança para muitas famílias. É isso aí. Muito obrigado, Thelma, muito obrigado, Jonatas. A gente se encontra aí num próximo podcast, se Deus quiser. Até a próxima.